Meus amados, vamos lá? Página 75, olha só. Quem tá logo na capa, não é? Quem tá logo na capa. Uma estátua de Sócrates. Olha só, ele aqui sentado, pensando, não é? Bem pensativo, reflexivo, não é? Pensando bastante. E olha só, pensando sobre o bem e o mal. O que será que acontece quando nós pensamos sobre o bem e o mal? O que nós aprendemos após essas reflexões sobre o que é ser bom e o que é ser mal? Olha só o que tem na nossa próxima página, nós vamos ver aqui. Aqui tem mais uma imagem ilustrativa do filósofo Sócrates, o homem que procurou entender o que é o bem. Depois de conhecer Confúcio e Buda no Oriente, vamos falar de um homem da Grécia Antiga que influenciou muito a história da humanidade. Seu nome era Sócrates e, assim como Pitágoras, ele era filósofo. Sócrates queria entender o que é a virtude. Capacidade do ser humano de fazer o bem. Virtude. Há muitas informações diferentes sobre Sócrates, pois ele próprio nada escreveu. Quem fez registros a seu respeito foram os amigos e até os inimigos. Um de seus alunos mais importantes foi Platão, também filósofo. E em sua obra escrita há quase 2.500 anos, que buscamos as principais narrativas sobre Sócrates. Já descobrimos algo sobre ele. Primeiro, ele era filósofo, não é? Nasceu na Grécia. Tudo o que há de registro escrito sobre a vida de Sócrates, nós já sabemos que não foi escrito por ele. Mas ele foi uma pessoa tão influente e que ele foi uma pessoa tão marcante para a época dele, que há escritos, relatos sobre a história de Sócrates, que foram escritos por seus amigos e como a nossa própria leitura deixou claro, os amigos e os inimigos. Para vocês observarem o quão marcante ele era e o quão ele modificou a maneira, não é? De pensar, contribuiu para o pensamento filosófico da época. Tão marcante, tão importante, que até os inimigos escreveram sobre ele. Eu comigo. Olha só. Antes de conhecer Sócrates, escreva qual a sua ideia sobre o bem e o mal. Peguem aí um caderno, o caderno de vocês, que eu sei que já está sobre a mesa, e aí vocês vão colocar, não é? Coloca lá a palavra em cima, bem, aí divide ao meio a folha e coloca embaixo mal. Antes de conhecer Sócrates, escreva qual a sua ideia sobre o bem e o mal. Não vale dizer apenas que é o oposto um do outro, tá vendo? O próprio livro já está impedindo que vocês respondam só isso. Não, um é o contrário do outro, uma é a oposição do outro, o oposto do outro. Não. Você vai, e aí o que você entende sobre o que é bom e o que é mal. E aí você vai colocando. Não precisa ser uma frase, não precisa ser um texto. Vai colocando com uma palavrinha, duas no máximo, o que é ser bom e o que é ser mal. Depois observe ao longo deste capítulo se suas ideias estão de acordo com as de Sócrates, se são diferentes, ou se você as modificou depois que conheceu o modo de pensar dele. Super inteligente e interessante essa atividade. Porque você vai elencar, ou seja, você vai lá apontar e você vai dizer, não é? Caderno. Olha só, caderno. E aí você divide aqui ao meio, ou então você pode dividir ao meio dessa forma. Coloca do lado bem, do outro mal, e aí você vai dizendo, né? Bom, bom, bom.
o que é ser bom com uma palavra, com duas palavrinhas, que é ser bom, aí você vai dizendo. E para você o que é mal. E aí deixa lá. E aí nós vamos estudar, fazer nossas leituras e depois você vai ficar relacionando, comparando. E aí você vai ver se a tua ideia de bom é próxima da ideia do bem que Sócrates tanto procurou, tanto investigou, ou se é diferente. Aí você pode decidir ou não, adequar, não é, a sua ideia de bem à ideia do bem proposto por Sócrates. Visitando a Grécia, olha só. Agora nós vamos nos transportar para a Grécia. Vamos nos transportar para a Grécia até o século V a.C. Então nós já sabemos que Sócrates é antes de Cristo. Localizamos Atenas, uma bela cidade com muitas estátuas e monumentos, além de praças e templos repletos de colunas harmoniosas e pinturas cheias de graça. Os gregos perseguiam muito a beleza. Vocês lembram que eu expliquei isso? Na Grécia surgiu a democracia, que a democracia é o nosso sistema de governo hoje. Vamos descobrir qual o significado da palavra democracia? A palavra democracia vem do grego demo, que é povo, e kratos, governo, democratos. Ou seja, o governo do povo. Democracia é um sistema político em que o povo participa das decisões políticas por meio do voto, em que representantes são escolhidos para atender os interesses da população. Olha o que nós aprendemos hoje. Por isso que o voto é tão importante, meus amigos. O sistema que rege o nosso país é a democracia. O sistema de governo adotado pelo povo brasileiro, pelos representantes do Brasil, é a democracia. Então, a democracia, como vocês viram, é o governo do povo. É o governo do povo. É o sistema de governo em que o povo participa das decisões políticas. E como é que eu, você, que somos o povo, que representamos o povo, como nós participamos? Por meio do voto. É o voto que decide quem é que deve defender os nossos direitos e os nossos interesses na prefeitura, no governo do estado, na presidência da república. Por isso que é tão bom sabermos separar o bem do mal, ver o que realmente é bom. O que é bom para mim? Será que é bom para toda a população? O que é ruim para mim? É ruim chover no meu estado, chover na minha cidade e as ruas ficarem completamente alagadas porque não tem um sistema de drenagem perfeito? Não digo perfeito, mas que fosse bom. Será que é bom para mim eu estudar em uma escola excelente, com uma qualidade excelente de ensino, como é o Magíster, e saber que tem alunos que estudam em locais improvisados, embaixo de árvores, sem nenhuma estrutura? Então, quem você vai colocar lá tem que pensar da mesma maneira como você, tem que pensar no coletivo e não pensar apenas nos seus próprios interesses. O meu voto é quem dita a pessoa que vai me governar. É o meu voto, por isso que ele é tão importante. Professor, eu ainda não voto. Que bom que você ainda não vota, porque aí você vai ter a oportunidade de compreender, de separar o que é bom do que é ruim, saber quem realmente é bom e você vai aprendendo. E quando você chegar na idade de votar, já vai saber votar, já vai saber escolher a melhor parte dos políticos. Tá certo, meus amores? Bem, naquela época era muito importante saber falar e fazer discursos. Afinal,
quem convencia o povo de que estava dizendo a verdade, ou quem tinha razão, conseguia votos e ganhava poder. Assim surgiram os chamados sofistas, que ensinavam a oratória, a arte de falar, e cobravam caro por esse ensino. Mas a eles não interessava o que seus alunos falassem. Para os sofistas não existia nem mal nem bem. Tudo era apenas uma questão de opinião. Graças à oratória, muitos políticos falavam de forma elegante, mas sem se importar com a verdade, e conseguiam votos para decisões muitas vezes injustas. Queriam poder, fama e dinheiro, sem pensar no bem da sociedade e na justiça de seus atos. Até hoje, aliás, a democracia enfrenta este problema. Políticos que prometem e não cumprem o que prometeram. Foi nesse contexto que apareceu Sócrates. Então, vocês viram o poder, não é? Da oratória, os políticos sabem como convencer por meio da palavra, sabem como conquistar por meio da palavra. Eles são muito bons nisso, mas vocês viram aqui, nem todos eles estão preocupados com a verdade que está contida em suas palavras, eles não estão interessados. O que eles querem, eles usam o poder da oratória, eles usam o poder da fala, eles nos convencem pela fala, por meio da sua boa oratória, eles nos convencem a votar neles. Mas quando eles estão lá, eles não se preocupam em cumprir com aquilo que eles prometeram para nós. Eles só estão preocupados com o bem deles mesmos. E aí eles começam a fazer coisas que não são boas para nós. Por quê? Porque eles são eleitos vereadores, são eleitos deputados estaduais, são eleitos prefeitos, eleitos governadores, mas aí eles vão pensar apenas no seu próprio bem. Aí vão empregar todos os familiares nas secretarias, vão fazer orçamento para consertar, para construir, para reformar uma escola. E o dinheiro vem para a reforma da escola e ele tira uma grande parte para ele e a outra parte ele compra material que não é bom. E aí depois, não demora muito, a estrutura da escola também começa a voltar a ser como era antes da reforma. Por quê? Porque ele pegou uma parte do dinheiro que era para reformar a escola, para comprar um cimento de qualidade, areia de qualidade, e aí ele compra tudo que não é de qualidade. Por quê? Porque ele ficou com a parte do dinheiro para ele. Por isso que é tão importante, meus amados, nós sabermos votar. É tão importante conhecer a história do político. O que esse político fez ao longo de toda a sua vida política? Ele tem algum processo contra ele? Ele está fazendo algo de errado contra ele? Por isso que é tão bom